assunto do dia, com Márcio Alvarenga. E no assunto do dia do programa Trocando em Miúdos, pesquisadores brasileiros desenvolveram uma forma simples e rápida de identificar pessoas previamente expostas a cada um dos 4 sorotipos do vírus da dengue, bem como ao vírus Zika. E nós vamos conversar com Luiz Carlos de Souza Ferreira, professor titular da USP, responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas no Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, ele que coordenou este estudo. Professor Luiz Carlos, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia a você, Márcio, bom dia a todos os ouvintes. É com uma grande satisfação que eu venho aqui participar desse seu programa, um programa que já tem aí uma história, né, de muitas décadas de trabalho e dedicação, e é uma satisfação poder comentar um pouco sobre a pesquisa que nós temos feito e, particularmente, esse resultado mais recente, que nos permitiu fazer essa avaliação que, até agora, com os recursos e as tecnologias que estão disponíveis, era muito difícil de se determinar. Ou seja, entender e definir o status imunológico de cada um de nós frente a exposições prévias, né? Infecções, muitas vezes passam desapercebidas, frente ao vírus da dengue e ao vírus Zika. Então, no Brasil, né, professor, nós tivemos 21 mortes por dengue registradas nas primeiras semanas desse ano, aí no estado de São Paulo. E o ressurgimento do sorotipo 3 do vírus no país, após 17 anos, né, ele tem preocupado sobremaneira e o temor, inclusive, do agravamento dos surtos. Foi isso que acendeu um sinal de alerta, professor Luiz Carlos? Sim, isso já vem acontecendo há décadas, que o dengue, os vírus dengue já circulam no Brasil, anualmente causando um número expressivo de óbitos. Ano passado foi uma epidemia sem precedentes aqui no país, mais de 6 milhões de casos registrados, que é uma fração do que realmente acontece, e o número de mortes assim absurdamente alto. E esse ano caminha para uma situação semelhante ao que nós observamos no ano passado, o que ressalta 2 pontos, né? Um, é claro, é importante você ter medidas preventivas, né, que possam evitar essa situação. Uma delas, é claro, são as medidas de controle do vetor, do mosquito, e aí cada cidadão pode contribuir, políticas públicas no sentido de controle dessa população de vetores, o Aedes aegypti. A outra seria por meio de vacinas, né? Existem 2 vacinas que já estão sendo aplicadas, elas foram aprovadas aqui no Anvisa, mas têm um uso ainda muito limitado, inclusive com uma eficácia até questionada para determinados grupos etários, ou seja, não são vacinas que ainda estejam disponíveis para todos. No entanto, há uma perspectiva muito importante aqui de uma vacina desenvolvida no Brasil, aqui pelo Instituto Butantan, que está nas etapas finais de liberação pelo lado regulatório. Ela já se mostrou eficaz e há uma expectativa muito grande que essa vacina, que é capaz de gerar imunidade contra os 4 tipos de vírus dengue, possa sim trazer uma certa tranquilidade, não só para a população do Brasil, mas, quem sabe, até para a população mundial, em relação a essa doença que deixa sequelas. Quem já pegou sabe do sofrimento que é isso, e o pior, né, o número de mortes crescente aí, subindo a cada ano. Então, nesse contexto, eu acho que é importante a gente deixar claro onde figura essa contribuição. O que nós fizemos? Como você disse, o laboratório que eu coordeno há mais de 20 anos se chama Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas. O objetivo é desenvolver vacinas. E quando se pensa em desenvolver, não produzir quem faz é a Fiocruz e o Butantan, mas a gente pesquisa tecnologias, novas formas de você gerar vacinas que confiram imunidade e proteção, não só a doenças infecciosas, mas aqui no caso nosso grupo também para certos tipos de tumores. E um ponto-chave nesse trabalho é a chamada identificação de antígenos. O que são antígenos? Isso foi muito ouvido, se falou muito durante a pandemia,
nunca se falou tanto de vacinas como durante a pandemia de Covid, e são justamente aquele IFA, né? Aquele elemento, aquele componente que vai desencadear a resposta imune na pessoa, que, por sua vez, vai conferir a proteção à doença. Em geral, essa resposta imune são anticorpos que circulam pelo nosso corpo, anticorpos que estão no sangue e que ficam como uma assinatura, uma vez o indivíduo exposto ao agente, ao patógeno, ou imunizado com uma vacina, você tem como monitorar esses anticorpos e, com isso, avaliar, determinar o status imunológico do indivíduo frente àquela doença. Seja após uma infecção, como exatamente aconteceu na Covid, a gente media, né, a presença de anticorpos específicos, ou após a vacinação, né? No caso da dengue, existem vários métodos diagnósticos, a maioria deles, a maioria esmagadora, são métodos diagnósticos voltados para saber se você está passando mal, você está com uma febre, está se sentindo mal, em dúvida se aquilo é dengue ou uma influenza, um resfriado, uma gripe. E aí são testes que te permitem identificar se você tem o vírus, ou seja, detectam o vírus, ou uma proteína que ele secreta logo no início da infecção, ou anticorpos que são desencadeados de uma forma muito precoce, nos primeiros 30 dias pós-infecção. Então, o que se tem de diagnóstico para dengue, e assim, Zika, são diagnósticos voltados para você determinar se de fato você foi infectado pelo vírus dengue ou não. O que nós fizemos saiu dessa lógica, né? Qual foi a nossa proposta? Bom, nós queremos identificar se a pessoa não necessariamente está ali doente, presente o vírus, mas depois de recuperada, passado o processo infeccioso, ela já está saudável, 1 ano, 6 meses, 2 anos depois, saber se aquela pessoa, como você e eu, já fomos, em algum momento da vida, expostos a esse vírus. Então, é esse o caráter desse teste diagnóstico, voltado para entender, decifrar, né, e determinar o status imunológico de cada um de nós frente a infecções passadas. Esse ensaio não vai te dizer se você está infectado agora, pegou a infecção 1 semana. Ele vai te dizer que em algum momento no passado você já teve contato com o vírus e deixou lá uma assinatura de anticorpos. Uhum. Né? A outra grande novidade que nós trouxemos é que nós encontramos uma metodologia que a gente parte de uma proteína do vírus, que é uma proteína muito abundante, está na superfície do envoltório que circunda o vírus, e a gente tira um pedacinho dessa proteína, e é um pedacinho chave, porque é nesse pedacinho que os anticorpos que neutralizam, impedem o vírus de infectar nossas células, é nesse trechinho que esses anticorpos protetores se ligam. E aí, utilizando esse pedacinho de cada um dos 4 tipos de dengue, existem 4 tipos de vírus da dengue, nós conseguimos estabelecer um método de diagnóstico chamado sorológico, porque ele mede a presença de anticorpos na nossa corrente sanguínea. Então, você tira lá uma gotinha de sangue, aplica isso no teste, e nós podemos dizer se aquele indivíduo, aquela amostra, apresenta anticorpos contra cada um dos 4 tipos de dengue e, além disso, também contra o Zika, que o Zika é quase que uma 5ª forma do vírus da dengue, porque ele é muito, muito semelhante. Isso era uma dificuldade enorme, porque as tentativas de se fazer ensaios desse tipo para detectar anticorpos específicos de Zika, eles eram confundidos porque eles apresentavam uma denominada reação cruzada com esses antígenos de dengue. Então, a gente não sabia se a pessoa tinha tido realmente infecção, contato com Zika ou com dengue. Então, numa tacada só, nós conseguimos não apenas, no ensaio sorológico, diferenciar se o indivíduo foi exposto a Zika ou a dengue, e no caso de dengue, a gente consegue diferenciar
se a pessoa foi exposta ao dengue 1, dengue 2, dengue 3 ou dengue 4. Uhum. Professor Luiz Carlos, eu queria até aproveitar essa sua colocação, quer dizer, esses achados, então, pelo que dá para entender, eles acabam abrindo caminho aí para definir muito bem esse diagnóstico e, consequentemente, também impedir que tantos resultados falsos negativos, né, contribuam muitas vezes para uma maior dimensão dos surtos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando se fala de um teste, um diagnóstico, né, tem dois parâmetros que são fundamentais, né? Um é chamado sensibilidade, né? A gente não pode deixar de detectar um indivíduo que está ali, né, com infecção de alguma forma, ou com esses anticorpos, e perder, ou seja, ele tem baixa sensibilidade, ele gera falsos negativos. Então, a gente precisa aumentar a sensibilidade, ou seja, reduzir ao mínimo esses falsos negativos. E tem um outro lado que também é muito prejudicial, que seria o chamado a especificidade, que precisa ser alta. Se o teste tem uma especificidade baixa, significa que ele gera resultados falso positivo. Você lê como positivo, mas na verdade ele não é, sabe? Ou ele não tem o vírus, ou ele não tem os anticorpos específicos. Então, uma coisa que chamou muita atenção no trabalho que nós publicamos é que esse teste voltado para detectar anticorpos específicos lá do dengue, zika, em pessoas saudáveis, não são pessoas doentes, né? E esse teste mostrou uma sensibilidade muito elevada e, sobretudo, que era a peça-chave aí, uma alta especificidade. Ou seja, ele tem um número muito reduzido de falsos negativos, mas, sobretudo, de falsos positivos. Isso é um dos motivos que gerou esse interesse. Nós usamos um painel de quase 1.000 soros acumulados aí por diferentes laboratórios aqui em São Paulo e validamos o teste. Também fizemos em condições experimentais, infectamos animais com cada um dos vírus, recuperamos os anticorpos, ajustamos todo esse ensaio, que é um ensaio muito usual em laboratórios, que é chamado ensaio de ELISA, né? Que é uma plataforma tecnológica que a gente usa para detectar esses anticorpos. Mas o interessante é que, ao final, depois de todo o trabalho de padronização desse teste, nós fomos, em parceria com um grupo de pesquisa na Universidade do Oeste da Bahia, interior da Bahia, nós recolhemos amostras de sangue de mais de 300 pessoas saudáveis, que lá estavam. Sabidamente é uma região que já sofreu com várias ondas de epidemia de dengue, também já sofreu com zika no passado, e nós recolhemos amostras de sangue dessas pessoas, todas saudáveis. Algumas lembravam que, de fato, tinham pego dengue, outras não se lembravam, né? E nós aplicamos o teste e tivemos um resultado muito interessante, né? Porque 1/3 dessas pessoas, de fato, nunca tiveram exposição prévia a qualquer um dos tipos da dengue. Já 2/3 tiveram exposição a pelo menos um tipo, né, de vírus da dengue. E com a prevalência de dengue do tipo 1, né, dengue do tipo 2 e, na verdade, o segundo lugar foi dengue tipo 3, que é o que está circulando em algumas regiões. E, de fato, há muitos anos que esse vírus não circula, causando uma epidemia em muitas regiões do Brasil, mas lá para o oeste da Bahia, as pessoas ainda têm essa assinatura dizendo que foram expostos ao dengue 3 num passado que a gente não consegue precisar. Mas, olhando as epidemias passadas, de fato, há registros, sim, de epidemias lá na região de dengue 1, e em menor escala, dengue 3 e dengue 2. E, na verdade, dos 4 tipos. E conseguimos mostrar algumas pessoas, aí uma minoria, né? Chegando aí num total de mais de 300, ao todo foram, se eu não me engano, 17 pessoas que tinham sido expostas aos 4 tipos de dengue, ou seja, já tinham sido infectadas pelos 4 tipos de dengue. Uma minoria dentro do total, mas mostrando como esse vírus está disseminado e como as pessoas se infectam repetidas vezes, e na maioria nem percebe que foi infectado.
a grande maioria dos indivíduos, sim, maiores problemas assim, imunológicos, vai ter um resfriado um pouco mais forte, um pouco mais, sabe, assim, incômodo, mas não vai ter aqueles sintomas graves que a gente está acostumado a ouvir, mas esses sintomas mais graves, na verdade, representam uma minoria das pessoas que são infectadas. Professor, o senhor falou do ELISA, né? Eu queria que o senhor falasse quais são as principais diferenças entre esse teste desenvolvido e o ELISA, que tem sido largamente utilizado aí pelos laboratórios de análises clínicas do país. O que nós fizemos foi o ELISA mesmo, sabe? Qual é o coração desse teste de ELISA, assim como outros testes sorológicos? São chamados antígenos. Esses antígenos também estão presentes em vacinas, eles podem e são utilizados para fazer o diagnóstico, particularmente esses que são métodos de diagnóstico voltados para medir os anticorpos que são gerados no indivíduo, seja após uma infecção, seja uma imunização, com uma vacina. E no nosso caso foi isso, sabe? Nós fizemos trabalhos utilizando esses antígenos, tanto como formulações vacinais, como potenciais vacinas contra a dengue, mas vimos que os resultados mais promissores foi a aplicação desses antígenos em métodos diagnósticos utilizando a plataforma de ELISA. Num futuro próximo, já comecei negociações aí inclusive com empresas, nós pretendemos transferir a aplicação desses antígenos para testes que o ELISA como você bem disse, muito disseminado em laboratórios, mas sem dúvida nenhuma, isso foi muito claro durante a pandemia, os testes rápidos, como esse que nós usamos muito durante a pandemia, comprando em farmácia, você aplica uma gotinha, espera ver se uma bandinha vai te dizer se você está positivo ou não. Só que no nosso caso, ele não é para detectar o vírus, volto a dizer, ele é para detectar anticorpos. Então, nós vamos em breve, espero eu, ter um ensaio em que a pessoa aplique uma gotinha, bota lá um tampãozinho naquele cassetezinho de plástico, e aí espera 5 minutos, e você já lê na hora, pelo aparecimento de bandas reativas, quais os tipos de dengue que você foi exposto na vida, e de quebra está lá o Zika também. Então você vai saber. São informações extremamente importantes, não só para políticas públicas de saúde, né, de controle de população de vetor, de mosquito, mas, por exemplo, em grávidas, né, mulheres que vão engravidar ou estão grávidas, saber se ela já tem imunidade ou não contra a Zika. Acho que todos lembram que se você tiver infecção de Zika, que por sorte, né, a graça de Deus aí, seja lá o que for, ela não voltou a surgir aqui numa infecção como aquela de 2015, 2016, mas o desdobramento da Zika é terrível, porque deixa os recém-nascidos aí com sequelas assim incuráveis, né? A microcefalia. Então, é muito importante fazer o monitoramento das mulheres grávidas ou em fase de reprodução e determinar se elas têm ou não uma imunidade prévia contra o vírus. Né? Professor Luiz Carlos, em cima do que o senhor colocou, né? Na primeira vez que alguém é exposto a um agente infeccioso, né, o sistema imunológico ele demora algum tempo para reconhecer os antígenos envolvidos e também produzir os anticorpos específicos em quantidade suficiente para combater essa infecção. E aí eu pergunto, o que o seu achado representa exatamente para o nosso sistema imunológico e principalmente para aquelas pessoas expostas a esse tipo de vírus, professor? É um pouco como eu já mencionei, quando você é infectado ou mesmo vacinado, você tem um período de cerca de 2 semanas em que o seu sistema imunológico, de certa forma, vai se preparando para produzir anticorpos. E ele faz isso em etapas. Tá? Nos primeiros dias, pós-infecção ou imunização, mas, sobretudo, em relação à infecção, você tem a produção de uns anticorpos que surgem muito rapidamente, mas são anticorpos que duram pouco. Eles ficam lá para uma proteção, eles são mais inespecíficos, sabe? Eles têm uma capacidade de neutralizar esses patógenos muito alta, mas
eles tendem a desaparecer em poucas semanas. E com o passar do tempo, após a infecção, um mês e pouco, você começa a ter uma resposta de anticorpos que são altamente específicos contra aquele patógeno, aquele vírus, e que vão perdurar na corrente sanguínea por anos, né? E são esses anticorpos mais específicos, que perduram por muitos anos, que o nosso teste procura e conseguiu detectar. Então, é uma assinatura imunológica que perdura por anos e que nós agora, com esses antígenos de dengue e zika, nós temos uma forma de revelar. Então, tirando lá uma gotinha do seu sangue, eu posso te dizer quais os tipos de dengue que você já foi exposto. Por exemplo, se você tem imunidade ou não contra o tipo 3. Claro que essa informação, para o indivíduo, ela é interessante, mas para a saúde pública, isso é importante, porque você consegue, de fato, definir se uma população está vulnerável a um determinado patógeno, como um vírus como esse, ou não. Sabe? Mais ainda, né, quando você tiver vacinas, como a que foram mencionadas, sendo aplicadas em larga escala, você vai poder acompanhar, né, nesses indivíduos vacinados, se a vacina, de fato, entre aspas, né, pegou, né, se ela conseguiu induzir anticorpos contra os 4 tipos de dengue. Lembrando sempre que essas vacinas que estão já em uso, disponíveis no mundo, uma francesa e outra japonesa, e agora expectativa de que venha aí uma brasileira americana ser lançada em breve, todas elas se baseiam nos 4 tipos de dengue. Então, elas, para conferir proteção, elas precisam gerar anticorpos contra os 4 tipos de dengue. E esse ensaio vai auxiliar em muito, né? Você poder monitorar previamente, além, é claro, você ter a estatística de infecção, como foram feitos nos testes clínicos de cada uma delas, e aí você mede, né, olha, o percentual, a eficácia de proteção contra a doença, formas graves da doença, mas esse ensaio ele pode e deve dar informações bem mais detalhadas, porque ela desce ao nível molecular, ao nível dos anticorpos que aquele indivíduo foi capaz de produzir. Para a gente encerrar, professor, qual a previsão de tempo para que esse teste seja disponibilizado para as pessoas que pretendem tomar uma das vacinas para a prevenção da dengue? Olha, eu vou ser sincero, por enquanto foi um trabalho de pesquisa, publicação, você sabe, o pesquisador, esse é o gol principal. O segundo passo é realmente, em casos de pesquisas que têm um potencial de aplicação, como essa tem, é um trabalho que, às vezes, pode demorar um pouco, mas eu espero que, nesse caso, não tanto. E você, necessariamente, precisa trabalhar com empresas especializadas que trabalhem nessa área. Então, nós estamos fazendo mais uma série de validações em diferentes populações aqui no Brasil e tudo mais, confirmando a eficácia desse método e, como eu mencionei, já iniciando aí conversas com empresas que têm experiência, e eu sempre dou mais ênfase em empresas brasileiras, que estão aqui no Brasil, foram desenvolvidas por brasileiros e tudo mais, e buscando aí um acordo que nós possamos transferir essa tecnologia e permitir que, em parceria com a empresa e a universidade, a gente consiga ter, por exemplo, esses testes rápidos que eu mencionei, que seriam assim, mais acessíveis, de pronto uso, e que, sem dúvida, poderiam ser aplicados no campo, né? Isso é importante, inclusive, para você fazer prospecções em maior número de pessoas, do que o teste de ELISA, que é simples, ele é bem disseminado entre os laboratórios de pesquisa, mas você precisa fazer uma punção, tirar sangue, coisa assim, então, um pouco mais complexo em termos de aplicação no campo. Mas é por aí, né? Eu não posso dar uma expectativa, porque isso aí é algo complexo, muitas variáveis, mas, sem dúvida nenhuma, eu sou otimista, sim, e que depender aqui de nós vamos tentar fazer isso o quanto antes. É importante, não só para a população poder dispor de uma ferramenta disso, o Ministério da Saúde, órgãos de saúde no país,
mas também por esse esforço, né, de que a ciência brasileira contribui gerando produtos e processos que não só trazem segurança para a população, mas trazem riqueza para o país. É claro, se isso for passado por uma empresa, a empresa deve vender, e isso traz recursos, gera emprego, uma parte volta para o setor público, como a própria universidade, então a gente acelera aí a economia, é a chamada inovação, né? É a pesquisa científica gerando inovação tecnológica e, consequentemente, riqueza para o país. Professor Luiz Carlos de Souza Ferreira, professor titular da USP, responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas, junto ao Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo seu trabalho, professor. Muito obrigado, é uma satisfação, espero ter contribuído aí para deixar nossos ouvintes um pouco mais esclarecidos sobre esse trabalho. Em geral, a academia um pouco obscura em relação ao que faz junto à sociedade. E vamos em frente e continuar o trabalho aí que nunca termina para quem está num ambiente científico. Bom dia, professor. Um bom dia para você e para todos. Tchau. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.